Olá, patriotas! Hoje, 27 de junho de 2022, começa agora mais uma edição do Jornal Foco do Brasil, compromisso com a verdade. Muito prazer, eu sou Leonardo Miller e estaremos juntos agora no Jornal Foco do Brasil, primeira edição. Desde já, confira se o sino de notificações está ativado para receber nossas atualizações e ficar sempre muito bem informado. Além disso, deixe o seu comentário, participe do chat ao vivo. O Foco do Brasil é um jornal independente e só é possível por conta da sua audiência e apoio. Então curta, compartilhe e se torne membro do nosso canal. Vamos agora às manchetes desta segunda-feira. Bolsonaro anuncia aumento do Auxílio Brasil de R$ 400 para R$ 600. O presidente oficializou o reajuste durante discurso na Paraíba e disse que mesmo quem trabalhar terá direito a receber. Marcha para Jesus em Balneário Camboriú tem mais de 50 mil pessoas acompanhando Bolsonaro. O presidente falou em Santa Catarina e foi ovacionado pelos presentes. Depois de ser barrado pela Justiça Eleitoral, Sérgio Moro pode acabar como candidato ao governo do Paraná. O ex-juiz e ex-ministro segue com indefinições para o seu futuro, depois de diversas tentativas de entrar para a política. Bolsonaro diz que o Ministério Público Federal foi contra a prisão de Milton Ribeiro. O presidente disse ainda que o objetivo da operação da Polícia Federal é constranger o governo federal. Fora do Brasil, o ministro do STF, Gilmar Mendes, é diagnosticado com Covid-19. Ele tem sintomas leves e está em Portugal, onde participaria de um fórum com outros juristas. A agenda do presidente nesta segunda tem 2 compromissos. Às 15h, Bolsonaro se encontrará com Pedro César Souza, subchefe para assuntos jurídicos da Secretaria-Geral da Presidência. Depois, às 17h30, o presidente participará de evento para anunciar o projeto piloto da emissão das novas carteiras de identidade nacional nos estados. Além disso, a cerimônia também deve oficializar o lançamento do novo passaporte do Brasil. O presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta sexta que o valor do Auxílio Brasil vai passar de R$ 400 para R$ 600. A declaração ocorreu durante cerimônia de entrega de moradias do programa Casa Verde Amarela em João Pessoa, na Paraíba. O presidente disse que o programa criado durante o seu governo permitirá o recebimento do auxílio mesmo que o cidadão arrume emprego. Pelas regras de emancipação do programa, o beneficiário pode continuar recebendo o Auxílio Brasil por até 2 anos, desde que a renda familiar por pessoa não passe de R$ 525. Por isso, vale tanto para contratados com carteira assinada quanto para autônomos. Veja parte do discurso do presidente para anunciar o reajuste do Auxílio Brasil. Vivemos momentos difíceis no nosso Brasil e no mundo. Uma inflação, um aumento de preço que atinge todo o globo, o mundo todo. Mas isso a gente supera. Como a imprensa está anunciando que o Auxílio Brasil vai passar de R$ 400 para R$ 600. É o governo entendendo o sofrimento dos mais humildes e dessa forma buscando atender a todos. Só aqui na Paraíba, por volta de 1,5 milhão de pessoas recebe o Auxílio Brasil. E diferente do Bolsa Família, lá atrás com o Bolsa Família, quem fosse trabalhar perdia o Bolsa Família. Com o Auxílio Brasil pode trabalhar que não vai perder o Auxílio Brasil. Bolsonaro também participou no sábado da Marcha para Jesus em Balneário Camboriú, no litoral norte de Santa Catarina, e foi saudado por mais de 50 mil pessoas. O presidente discursou ao lado da primeira-dama, Michele Bolsonaro, e também esteve acompanhado de nomes como Luciano Hang, diretor da rede de lojas Havan. Em sua fala, o presidente reforçou os valores cristãos do Brasil e defendeu que a vontade do povo seja respeitada durante as eleições deste ano. Veja parte do discurso dele. Vivemos num país cristão, um país que é temente a Deus, de um povo gentil, ordeiro e trabalhador. Um país que no passado já se livrou de outras artimanhas
daqueles que queriam roubar a nossa liberdade. A história bem demonstra tudo isso. Podemos até falar algo que alguns podem não entender. Podemos viver até sem oxigênio, mas não viveremos sem liberdade. De olho numa possível candidatura ao governo paranaense, o ex-juiz Sérgio Moro, do União Brasil, prepara um documento que tem sido chamado de República do Paraná, com propostas na área de segurança pública, economia, educação e saúde para o Estado. As informações são da Folha de São Paulo. A corrida pelo governo do Paraná entrou no radar de Moro e do partido após uma onda de derrotas. No início do mês, a Justiça Eleitoral barrou a transferência de título do ex-juiz para se candidatar em São Paulo. Vale lembrar que alguns meses antes, ele também desistiu do projeto de concorrer à presidência da República. Apesar do documento da pré-campanha de Moro ser chamado de plano de governo, alguns aliados dizem que a iniciativa não deve ser interpretada como um pré-anúncio da decisão do ex-juiz para concorrer ao governo do Paraná. O partido encomendou uma pesquisa para mapear a avaliação de Moro no Estado. Os números vão dar o rumo a ser tomado na possível campanha dele. Dados preliminares da pesquisa apontam que Moro tem mais força nos grandes centros urbanos do estado e não está mal avaliado nas pequenas cidades. Está previsto um evento da União Brasil para 30 de junho em Curitiba, com a presença de Moro e do presidente do partido, Luciano Bivar, pré-candidato à presidência da República. A sigla tem o maior fundo eleitoral deste ano, porém pesquisas de intenção de voto indicam que, no cenário atual, o favorito ao governo do Paraná é Ratinho Júnior, do PSD, atual governador e pré-candidato à reeleição. Ratinho, inclusive, tem apoio do presidente Jair Bolsonaro. O presidente Jair Bolsonaro afirmou que o caso do ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro, acusado de denúncias de corrupção enquanto esteve à frente da pasta, é uma tentativa de constranger o governo atual. A afirmação foi feita neste domingo durante entrevista do presidente ao programa 4x4, apresentado por Luiz Ernesto Lacombe. Inicialmente, Bolsonaro relembrou a acusação do ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, de que ele havia tentado interferir na PF em 2020. E o vídeo de uma reunião ministerial que, segundo Moro, teria provas da interferência, não evidenciou isso. O presidente comentou diretamente o caso de Ribeiro, dizendo que quem começou a investigação foi a Controladoria Geral da União, a pedido do próprio Milton. Logo depois, a Polícia Federal pegou esse relatório feito pela CGU e abriu uma investigação. Momentos antes da Operação Acesso Pago, o Ministério Público Federal foi contra a prisão do ex-ministro da Educação, mas a Polícia Federal a fez assim mesmo. Bolsonaro concluiu a questão dizendo que acredita que a prisão de Milton Ribeiro é injusta e tem como objetivo constranger e construir uma narrativa de que o governo é corrupto. O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, testou positivo para a Covid-19 neste domingo em Portugal. Por conta disso, ele cancelou a participação no 10º Fórum Jurídico de Lisboa. Essa é a primeira vez que o ministro foi diagnosticado com o vírus. Ele está com sintomas gripais leves, mas passa bem. Agora, Gilmar Mendes participará de forma remota da abertura do Fórum Jurídico de Lisboa, que ocorre hoje. Os moradores de Curitiba, capital do Paraná, e de Araucária, localizada na região metropolitana, vão poder contar com uma água tratada e de ótima qualidade. O Ministério do Desenvolvimento Regional entregou 2 empreendimentos que permitirão reduzir o volume de lodo nas estações de tratamento, reduzindo o risco de impacto para o meio ambiente. Em Curitiba foi entregue uma obra de secagem térmica, rede coletora e coletores, além da substituição e adequações hidráulicas na estação de tratamento de esgoto, com a implantação de um sistema completo de secagem térmica para lodos de esgoto, o que reduz cerca de 90% da produção de dejetos na estação de tratamento. Mais de 6.000 famílias serão atendidas com o sistema. Localizada na região metropolitana da capital paranaense, Araucária conta agora com um sistema de esgotamento sanitário ampliado. Cerca de 30.000 famílias serão beneficiadas com a entrega e, assim como em Curitiba, também ocorrerá uma redução considerável no volume de lodo. Em visita neste sábado a Aracaju, no Sergipe, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, entregou a estrutura da primeira maternidade municipal da cidade. Segundo a pasta, o investimento federal na obra é cerca de 15 milhões de reais, além de mais 4 milhões que já foram autorizados para a compra de equipamentos e materiais para o funcionamento da unidade.
A maternidade, que tem previsão de conclusão até outubro deste ano, será a primeira da rede municipal da capital do estado e terá capacidade para 500 partos por mês. Em entrevista publicada no seu Twitter, Queiroga comentou a situação da menina de 10 anos de idade em Santa Catarina que abortou após ser submetida a um procedimento num hospital. Ele reforçou que o aborto no Brasil é crime, mas existem exceções na lei em que o método não é punido. Veja o que ele disse. O aborto no Brasil é crime. Agora existem exceções da lei, as quais o método não é punido. Uma delas é o caso de estupro, a outra é risco de vida da mãe. E a outra foi ampliada pelo Supremo Tribunal Federal, os casos de anencefalia. O que há é um documento que o Ministério da Saúde colocou em consulta pública. Esse documento será discutido em uma audiência pública com a sociedade civil para discutir todos esses aspectos. Agora mesmo a Suprema Corte Americana se manifestou acerca do tema. Será que foi influenciada pelo documento do Ministério da Saúde? Então, é bom acabar com essas narrativas. O compromisso do Estado brasileiro é com a vida, desde a sua concepção. Nós não vamos banalizar estupro. Lugar de estuprador é na cadeia. Não há estuprador bonzinho, tá? Não há estuprador bonzinho. Estuprador está previsto no Código Penal também, com pena. Então todos os estupradores devem responder perante a lei. As mulheres que, porventura, forem vítimas de estupro, serão atendidas normalmente na rede pública. E esse caso de Santa Catarina não tem nada a ver com isso. A Agência Nacional de Energia Elétrica vai leiloar na próxima quinta-feira 13 lotes de linhas de transmissão de energia. As empresas que obtiverem a concessão ficarão responsáveis por construir, operar e manter as linhas, que somam um total de 5.425 quilômetros e uma capacidade de 6.180 megavolt-amperes. O leilão vai ocorrer às 10 da manhã na sede da B3 em São Paulo. Os contratos de concessão estão previstos para ser assinados em 30 de setembro e as empresas vencedoras terão prazo de 42 a 60 meses para iniciar a operação comercial das linhas de transmissão. A ANEEL prevê que os contratos de concessão gerem mais de 15 bilhões de reais em investimentos, gerando mais de 31 mil empregos diretos. O lote de maior extensão e que deve gerar mais empregos é o de número 2, que corta os estados de Minas Gerais e São Paulo, no percurso de 1.700 quilômetros. O lote tem finalidade de expandir a capacidade de transmissão da região norte de Minas Gerais e, se concretizado, deve empregar 9,8 mil pessoas. O governo federal, por meio do Ministério do Desenvolvimento Regional, autorizou o uso de debêntures incentivadas para o financiamento de obras de ampliação do sistema de transporte público sobre trilhos na região metropolitana de São Paulo. As empresas CCR S.A. e Ruas Invest Participações S.A. poderão captar no mercado financeiro até 8 bilhões de reais para intervenções nas linhas 8 Diamante e 9 Esmeralda da CPTM. Os recursos serão utilizados na modernização e na readequação de estações, incluindo obras civis para atender questões de acessibilidade, além de outras melhorias. As ações vão beneficiar diretamente as cidades de São Paulo, Osasco, Carapicuíba, Barueri, Jandira e Itapevi. As companhias poderão captar os recursos até dezembro de 2026. A partir de agora, o desenvolvimento da cadeia produtiva do nióbio passa a contar com incentivos federais. Para isso, o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações criou o programa Inova Nióbio, com foco no uso e aplicações do nióbio em óxidos, metais, ligas em materiais e produtos de alta tecnologia. Com isso, o governo federal pretende promover a inovação na indústria brasileira, dinamizar a economia, especializar os mercados e assegurar a autonomia tecnológica do país em setores de alta tecnologia. O nióbio é um metal de transição usado em inúmeras aplicações de alta tecnologia, como carros, estruturas de edifícios, pontes e turbinas de avião, entre outros. O Inova Nióbio vai fazer a gestão e coordenar os esforços do governo federal em pesquisa científica, desenvolvimento tecnológico, inovação e empreendedorismo envolvendo o nióbio. Vale lembrar que o Brasil é considerado o maior produtor de nióbio do mundo, com cerca de 90% da produção mundial. Simplificação, mais eficiência, mais desenvolvimento e menos custos à aviação brasileira.
Esses são alguns dos benefícios que a Lei do Voo Simples, sancionada neste mês pelo governo federal, trará ao setor aéreo e ao país. A nova lei contribui ainda para atualizar regras defasadas em normas que disciplinam a aviação brasileira rumo às melhores práticas internacionais. Na prática, a sanção possibilita que os serviços realizados pela aviação sejam mais eficientes e menos burocráticos, propiciando assim a redução de custos para o setor e para a administração. A lei consolida o entendimento de que os serviços aéreos são considerados atividade econômica de interesse público, dispensando diversos procedimentos burocráticos para a operação de companhias aéreas no país, o que não agregava insegurança para as operações. No rumo de viabilizar a expansão do transporte aéreo, destaca-se a facilitação do processo para a operação de novas empresas aéreas no Brasil, com a eliminação de autorizações e concessões desnecessárias. E assim chegamos ao final de mais uma edição do Jornal Foco do Brasil. Novamente, não se esqueça de se inscrever no canal. Seja membro. Não perca hoje à noite a segunda edição do Jornal Foco do Brasil com meu colega Cleiton Basso. Até amanhã.